Obrigado. Uma boa tarde a todos. Exatamente, eu há 2 anos faço a cobertura específica da Operação Lava Jato aqui do Paraná, que centraliza todas as ações. Então, de um tempo para cá, eu sou setorista aí de corrupção. Mas, além disso, eu também sou gerente de conteúdo da TV Bandeirantes aqui do Paraná. Ou seja, o que isso significa? É o gerente de conteúdo quem decide o que vai para o ar e o que não vai para o ar, diante, é claro, passando por pauteiro, por editor-chefe, por outras pessoas. Mas, por exemplo, vamos criar um programa específico para a saúde na TV Band? Sim, vamos criar. Como que a gente vai tornar isso viável? O que a gente vai ter de informação? É isso que eu espero trazer agora para vocês aí. Como vocês podem transformar o conteúdo e o conhecimento que vocês têm em notícia. Porque eu vou concordar com vários fatores aqui que já foram ditos. Primeiro, saúde traz sim bastante audiência. Reflexo disso é o próprio quadro do Fantástico e o Bem-Estar, que está aí já há alguns anos emplacando uma boa audiência e transformaram realmente a maneira como se trata a saúde na televisão. É o que eu vou explicar a partir de agora, então vamos lá. O país hoje, de acordo com uma reportagem que foi divulgada, uma série especial que foi feito por um jornal aqui do Paraná mesmo, que é a Gazeta do Povo, então o país perde 71 bilhões por ano com acidentes de trabalho, ou seja, não só o poder público, mas também empresas e outros tipos de tratamentos. A ideia disso é que a prevenção fosse, e aí entra a parte da própria imprensa trabalhar nisso e também dos próprios médicos poderem divulgar algo sobre isso para evitar, investir em outra área e não já quando o acidente acontece. A gente vai citar aqui um caso que eu encontrei, por exemplo, do próprio Ministério Público do Trabalho, esta notícia: Grupo JBS é processado por falta de segurança. É uma multa grande, 50 milhões de reais, que aconteceu em 2015, em maio de 2015. Então, é uma notícia importante que deveria ter uma repercussão grande na mídia. Primeiro, para que trabalhadores que também sofrem com isso ou têm risco em outras empresas soubessem e denunciassem, que outras empresas falassem, também pode acontecer comigo. Agora a gente vai ver qual foi a repercussão que isso tomou na mídia. Se a gente procurar por Grupo JBS processado Santa Catarina, no Google, a gente não encontra quase nada. Apenas uma notícia de um site de repercussão Olhar Direto, um site local e que não tem grandes visualizações, e o resto é outras coisas do grupo JBS, notícias positivas, ou seja, e aqui também do Olhar Direto, frigorífico JBS processado em 20 milhões, ou seja, as 2 vezes que ele foi processado só teve repercussão em pequenos sites. O restante é tudo notícia positiva do mesmo grupo. Ou seja, é um assunto que deveria ter uma repercussão grande na mídia, mas não teve. Se a gente procurar por prevenção, acidentes, trabalho no Google Notícias, a gente vai entender um pouco do que causa, qual é o fator notícia que eu vou explicar na sequência. Olha só. A primeira é: ações de prevenção de acidentes serão realizadas. Campanha identifica Dia Mundial das Vítimas. Realiza semana de prevenção de acidentes, que é o que o doutor comentou também sobre isso. Os eventos, assim como esse evento, imagino que vocês, pela própria correria do evento, não tiveram tempo de assistir o Bom Dia Paraná hoje da RPC, que dedicou pelo menos 7 minutos do programa ao Congresso e também levou um procurador do Ministério Público do Trabalho para tratar da prevenção de acidentes de trabalho. Ou seja, um evento dessa magnitude gera, sim, gratuitamente a mídia espontânea em alguns sites, assim como uma ação qualquer, uma barraca no centro da cidade vai gerar uma mídia espontânea. Portanto, como transformar temas relacionados à saúde em assuntos de interesse? O primeiro caso, e o que causa maior impacto na sociedade, os fatos que acontecem. Por exemplo, a gente teve um caso aqui em Foz do Iguaçu de um acidente de trabalho ou alguma outra coisa, algum problema de alguma empresa. Este fato gera uma repercussão e é nesse momento que os especialistas entram, neste caso os médicos. O mais indicado para os médicos é o seguinte, é claro, muitos podem contratar uma assessoria de imprensa ou um próprio assessor de imprensa para cuidar do seu consultório. Mas quando se cria uma intimidade com a imprensa, com os meios de comunicação das suas cidades, ou até mesmo com a própria sociedade médica, você pode se oferecer para dar entrevista em algo que seja interessante. Por exemplo, no caso da JBS, que foi de intoxicação, se você é especialista nisso e pode dar mais informações sobre isso, não custa nada você
assim que souber da notícia, mandar um e-mail para os veículos de comunicação da sua cidade. E é uma pesquisa fácil de se fazer. Rede Bandeirantes, Record, Gazeta do Povo, os jornais de maior circulação ali, são 10 e-mails com certeza que você vai ter das pauteiras e de quem vai produzir o conteúdo. Sobre esse caso, eu estou disponível para falar. Esse fato é um serviço que a gente, da imprensa, pode fazer à população, ao invés de apenas mostrar que aconteceu um acidente de trabalho, mostrar como isso pode ser prevenido, como aquele caso poderia ter, para outras empresas, sido evitado. Então, os fatos, os factuais, né, do dia a dia, são aí um dos principais casos. Vai aparecer na imprensa, se tiver um especialista para falar, e às vezes na correria do dia a dia, o jornalista não consegue isso, pela demora, às vezes aconteceu às 10 da manhã, meio-dia tem que estar ao vivo no jornal, alguma informação sempre é boa. Portanto, o fato, o factual, é o principal deles. Histórias e personagens. Vocês, muitos têm os próprios consultórios e acontece. Atendi uma pessoa de um caso, 2, 3. Peraí, aqui pode ter uma notícia e uma orientação. Tive 3 casos recentes aí de um mesmo problema, é algo que está acontecendo. É dever para a gente, é ótimo isso, como notícia, porque por causa do serviço de informar a população, e para vocês também pela própria necessidade médica de evitar que outros casos aconteçam. Portanto, viu que algo não está normal, que algo está acontecendo de forma errada, por mais que seja postura no trabalho ou algum risco eminente ali de atendimento, sem expor, é claro, o paciente, mas nós entramos aqui nas histórias e personagens. Se você entra em contato com um veículo de comunicação e fala, eu já tive 3 casos neste mês de determinada doença, se um dos pacientes aceitar falar, muitas vezes sem identificar, até para evitar a exposição desse paciente, mas também como forma aí de serviço para a sociedade, é o ideal. Então o jornalismo se baseia nos fatos, histórias e personagens que tem que partir de vocês médicos, porque a gente não está em todos os lugares para saber quais são os principais problemas e o que vem aumentando com o passar aí de algum fenômeno. Além disso, dados. Como que a gente pode explicar isso? Os dados, por exemplo, uma pesquisa que saiu em qualquer revista específica ou uma pesquisa feita pelo próprio hospital em que você trabalha, instituição, ela pode sim ser de muito interesse para a sociedade. Por exemplo, em comparação com o ano passado, ou em comparação com 10 anos, aumentou ou diminuiu tal caso. Estes dados são importantes, têm relevância e podem ser levados pela imprensa para toda a sociedade de uma maneira mais fácil. Depois a gente vai entrar no como que a gente vai levar isso de maneira fácil. Além disso, imagens. Se a gente uma grande facilidade que a gente tem e a preferência pelos médicos, muitas vezes vocês notam que são os mesmos médicos que dão entrevista, são os mesmos economistas que dão entrevista. Por quê? Porque aquela pessoa está preparada e os jornalistas já sabem disso. As imagens para a TV, para o impresso é um pouco menos, né? Pode-se fazer uma ilustração, mas para a TV nós temos que ter imagens. Portanto, se você tem no seu consultório, no seu hospital, algo de referência para a gente poder explicar o que está acontecendo de uma maneira fácil e que chame a atenção dos jornalistas e, por consequência, de quem está em casa, você também vai ganhar a pauta com certeza. Então aqui a gente tem algumas ideias de iniciativa por parte dos médicos ou da própria assessoria de imprensa, mas que vocês podem incitar para transformar aí algum assunto de relevância em notícia. A partir daí, a partir de você conseguir uma entrevista, né, de você conseguir expor um fato que está acontecendo, nós temos aí as orientações, que foi também o que foi citado há pouco. Não adianta, a gente tem até uma grande dificuldade, não com médicos do trabalho, mas em acidentes de trânsito que a gente vê, os próprios socorristas e médicos que dão entrevista, eles falam assim, o paciente está em código 3, com saturação 10 por não sei quanto, e com uma linguagem que a gente não vai conseguir utilizar na TV, porque se a gente colocar aquilo ali, nada vai ser a mesma coisa. Portanto, a linguagem tem que ser facilitada, por mais que, e aí entra de novo, nós jornalistas não estamos fazendo TV para os outros jornalistas, vocês médicos não estão dando entrevista para outros médicos, mas sim para a população, para o porteiro do seu prédio, para o pessoal todo entender. Então, se você vai falar que algum tecido do corpo é parecido com uma gelatina e não vai pegar bem no mundo da medicina, se o povo entender e aquilo fizer sentido, sim, deve ser utilizado. A gente tem que desenhar realmente o que está acontecendo.
Se isso não acontecer, se você não falar com essa linguagem fácil para que todos entendam, a tua entrevista vai ser aí, provavelmente, é claro, né, não é tão cruel assim, mas na próxima vão procurar algum outro médico para explicar por quê. Foi aquela vez, é muito complicado. Assim como economistas, advogados usam aí uma linguagem que não é para o dia a dia. É claro, você pode explicar para o repórter, né, de uma maneira também um pouco mais, o que eu posso, não pode ser tão fácil assim, mas a gente pode fazer uma arte, a gente pode vir aqui no crânio e mostrar por onde que entra, por onde que sai, qual que é a linguagem. Então esse é o desenho do negócio. A timidez é algo que também, o próprio, na escola, na faculdade, a gente aprende que a pessoa boa é a pessoa tímida, né? Aquela pessoa que só estuda, aquele que fala, aquele que vem, que não sei o quê, ela parece que não é, a gente não é ensinado a falar, a gente não é ensinado a se comunicar. Isso é muito errado. Então, quando você está ali para dar uma entrevista ou quando você está ao vivo, você tem que pensar justamente nisso, de deixar a timidez de lado, falar como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você não precisa olhar para a câmera diretamente, você conversa com aquela pessoa e tenta mostrar aquilo ali da forma mais fácil possível para que ela entenda, sempre, é claro, com a confirmação de se a pessoa está entendendo o que você está falando. A preferência aí pelo ao vivo é muito grande. Quando você faz uma matéria, tem o risco do editor ir lá cortar e diminuir a matéria. Quanto tempo a sonora? Sonora entrevista, né? 20 segundos. Em 20 segundos você não consegue explicar nada, né? Então, se não tenham medo do ao vivo, o ao vivo é a realização para qualquer entrevistado. Porque o ao vivo não tem edição, você vai lá e você vai conseguir explicar tudo 100% do jeito que você quiser. E procure explicar da maneira mais fácil possível. Outra coisa que conquista também e deve ser aí levada em consideração é o cenário. Isso vai passar para quem está em casa uma credibilidade maior e também vai atrair o público. Por exemplo, se você é especialista em determinada área, você tem que montar o teu consultório com um fundo que tenha alguma ligação com a tua área, que mostre... claro, qualquer cenário é importante, fica bonito, livros, mas se tiver algo que lembre a sua especialidade, vai ser também muito atraente para o público, porque ele vai passar, vai ver e vai chamar atenção e ele vai parar para assistir isso. Processo de produção de uma reportagem rapidamente, só para vocês entenderem qual que é a grande dificuldade e por que a gente tem que fazer tudo tão rápido. Os jornais vão ao ar... A equipe da manhã pauta a equipe da tarde que vai para a rua e tem que fazer a reportagem para entrar no Jornal da Noite. É tudo muito rápido e tem que passar. Primeiro, assessoria ou busca espontânea. A assessoria de imprensa que vai oferecer essa matéria ou vocês que vão ligar na redação. A partir disso, o pauteiro vai fazer uma reunião com o editor-chefe e vai falar assim, tem esse assunto aqui, tem um médico especialista, tem um personagem que está sofrendo com isso, emplaca, não emplaca, vamos embora nessa matéria. A partir disso sai o repórter e o cinegrafista. É sempre importante você saber que em caso de televisão tem que ter imagens, portanto, mesmo que de livros para folhear, de material para mostrar, de cartazes, mas tem que ter porque vai o repórter e o cinegrafista. Com ele é importante você ter esse papo franco de explicar bem a história para que nada saia errado, para que a informação não gere desinformação por falta de conversa e de correria. Então se ofereça inclusive para trabalhar no texto, deixe teu número para na sequência, se ele tiver alguma dúvida, ele ligar, retornar para evitar algum erro. Porque se sair uma matéria com uma informação errada, é claro, a responsabilidade é do jornalista, mas vocês médicos que deram entrevista também aí acabam sendo falhados nessa história e inevitavelmente, não porque vocês queriam. Depois disso, depois da produção de reportagem externa, vai para o facão. Vai para a edição e é lá que a gente vai. A matéria chegou no final do dia, quanto tempo tem? 2 minutos para essa matéria. Eles vão cortar e vai passar aí por mais um processo de diminuição. A partir daí o editor-chefe decide, mesmo que a matéria esteja pronta, se cair um avião aqui em Foz do Iguaçu, a gente vai derrubar a matéria e vai entrar outra. Então a matéria tem que ter relevância, tem que ser importante, tem que estar atraente para que ela não caia do jornal. Exibição e entrevista ao vivo, que é uma parte aí que eu já falei, então, que sempre que vocês estiverem, porque todo mundo tem medo, né? Mas é ao vivo, daí a pessoa não quer dar essa entrevista. E, na verdade, o ao vivo é muito melhor do que a entrevista para conseguir explicar de maneira ideal os fatos, levando em consideração, então, todo o resto. Aqui estão os meus contatos para caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de alguma informação da Operação Lava Jato também.